até o 26. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns dos homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Amém, irmãos. Podem tomar assento. Ah, tá. Esse microfone estava bom, Ricardo. Estava bom no início do culto, e agora, justamente na hora mais crucial, eu fico aqui. Ou eu trocar o microfone aqui do púlpito. Acho que foi uma troca que fizeram aqui, Sebastião, não foi não? Bom, nós não sabemos exatamente qual era o lugar onde estava o Senhor Jesus Cristo nessa ocasião. Alguns dizem que era na sua casa. Eu só acho difícil de concordar com essa opinião, porque a narrativa nos dá a entender com muita clareza que havia ali uma multidão de pessoas que ouviam os seus ensinamentos. Como diz o versículo 17, fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, ou seja, pessoas estavam ali em volta de Jesus, e a multidão não era pequena. E o mesmo versículo, o versículo 17, ele conclui aqui dizendo, trazendo uma informação de grande importância para o ato que se segue, que diz que ali onde Jesus estava ensinando essas pessoas, nesse momento, estava com ele
a virtude do Senhor específica para a cura. Aí nós entendemos aqui também, pela estrutura do texto, que é como se a cura não fosse uma coisa que toda hora, em qualquer lugar, como muitas pessoas pensam. Mas há um momento em que Deus considera essencial para fazer certas coisas. Nós devemos ver por esse ângulo. A vida aqui entre nós decorre de uma maneira normal. O homem nasce, cresce, casa e morre. Bom, sei lá, ela segue uma rotina, mas é sempre assim. Ele nasce, se educa, cresce, toma as providências da vida, e depois ele então vai para o seu descanso eterno. Sempre assim. É sempre assim. Mas há um momento, há os momentos na vida, as ocasiões na vida que nós não devemos desperdiçar. Aqui no caso de Cristo, naquele momento a virtude do Senhor, quer dizer, a versão original dessa palavra que diz que o poder de Adonai estava com ele. Aqui a nossa versão mais tradicional fala sobre a virtude do Senhor, que é a mesma coisa, porque virtude aqui é poder, e esse poder é o poder que é conhecido como dínamos. Não é o poder autoridade, é o poder dínamos, o poder que opera, o poder de fazer. Esse poder de fazer, nesse momento estava com Cristo ali, enquanto ele ensinava. A narrativa segue dizendo que eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procurava fazê-lo entrar e pô-lo diante de Cristo, diante de Jesus ali. Destacamos aqui, primeiro, a importância desses homens que cuidavam do amigo, que é a coisa mais importante nesta vida aqui, é nós termos sabedoria para cuidar dos nossos relacionamentos. A vida aqui, irmãos, para pessoas que não se relacionam bem uns com os outros, ela fica infernal. Há pessoas que dizem, não vale nem a pena viver. Por quê? Porque você não tem inteligência nem sabedoria para se relacionar com os seus semelhantes. Não tem. Não é o caso desses homens daqui. Eram 5, 4 transportavam e um estava totalmente paraplégico, arrebentado, ou de nascença, ou ninguém sabe como, porque, qual é a razão. Ele estava sendo transportado numa cama porque com certeza estava com toda a sua capacidade ambulatorial perdida. Ele não tinha a menor condição de se movimentar só. Precisava de alguém que o levasse. E ali não era numa cadeirinha de rodas como hoje, inclusive motorizada, que muitos andam numa cadeirinha de roda motorizada, né, por aí, para lá. Aqui era tudo na mão, na força, no muque. Feliz do homem que tem uma boa relação com os seus semelhantes, né? E da mulher, do ser humano. Não perca isso, irmãos. A palavra de Deus, ela nos orienta do início ao fim. E eu posso dizer a vocês que quase a totalidade dos nossos deveres para com Deus está baseado na nossa relação com o nosso semelhante. Quase a totalidade. Pode ver que as virtudes requeridas de um crente, virtude, amor, caridade, tudo faz parte de relação. O que exercita a misericórdia, o que exorta, o que faz isso, o que profetiza, tudo está falando de relação. Então eu não posso permitir que a minha natureza defeituosa
falha, errônea, fracassada. Venha tirar de mim aquilo que é a maior virtude que Deus colocou dentro de mim como ser humano, que é a minha capacidade de viver nessa vida aqui com os demais. Hoje de manhã nós falamos aqui, fechando o trimestre, até abordei a questão dos dois filhos, né, do irmão do pródigo e do irmão do pródigo. Aqui se lembram? Aquilo, tudo é relação entre as pessoas. Aqui também está falando de relação. Jesus ensinando, e de repente chega um outro modelo de relação, de piedade, de amor, de dignidade das pessoas, de carinho, de esforço de uns para com os outros. Simplesmente isso. 4 homens transportavam esse paralítico que estava de forma gravíssima ali. Era muito grave. Só que quando eles chegaram no momento certo, no lugar certo, diante da pessoa certa, que estava inclusive com a virtude do Senhor naquele momento. Graças a Deus por isso, né? Por quê? O Espírito Santo orientando essas pessoas. Só que quando chegaram ali, diz aqui a palavra, que eles não tinham por onde levar, porque a meta era levar o paralítico e colocá-lo diante de quem eles criam que tinha o poder para curá-lo, para fazê-lo levantar daquela cama de enfermidade. Só que eles não desistiram. Versículo 19 diz assim: e não achando por onde o pudesse levar, por causa da multidão. Essa questão de não desistir é outra coisa que se espera de quem ajuda, de quem trabalha, de quem tem esforço. Nós nunca devemos deixar que a nossa impaciência domine as nossas emoções. A nossa impaciência, o nosso rompante, né? Você às vezes está diante de uma situação que lhe contraria, que não faz o que você quer. As pessoas ali que estão envolvidas com você pensam diferente. Aí você vem com aquele rompante, sai arrebentando tudo com o pé e sai bufando por ali afora. Isso é atitude de alguém que espera um milagre de Deus? Não é, certamente não. A paciência, o cuidado, a insistência, vai dar certo, vai dar certo. Vamos procurar uma saída. E às vezes o problema é tão grande que você já até chega e diz: não tem mais jeito. As pessoas que são como estas aqui, eu vou daqui a pouco abordar esse ponto, elas não desistem. Elas não desistem. Sabem que o que estão fazendo ali é o correto. E foi assim que eles, irmãos, diz aqui, que sem alternativa para entrar e colocar o paralítico diante de Jesus Cristo, e uma das responsáveis por isso era aquela multidão ali, que estava todo mundo querendo o milagre. Então esses homens subiram ao telhado da casa, por entre as telhas, o baixaram com a cama no meio de Jesus. Olha a cena, imagina isso aí, medita nisso. A solução. Primeiro, para chegar diante de Deus, e se eu quiser esperar o meu milagre, como é que é tão falado aí nessa enologia moderna, o meu milagre, para chegar nesse milagre, eu tenho trabalho a executar, tenho um esforço a empreender, tenho obstáculos a vencer. E estes homens foram até as últimas consequências. Não tem por onde ir? Não tem. Abre um buraco no telhado, vamos subir. E vamos chegar no nosso intento. Crente é determinado. Ele precisa ir até o fim. Quando Daniel teve aquela visão magnífica lá do rio Ulai, né? Ulai. O anjo Gabriel disse assim: Daniel,
vai até o fim. Vai até o fim. E falou que a ciência ia se multiplicar e tal, e tudo, mas importa que ele vá até o fim. A nossa vida ministerial tem início, meio e fim. Os nossos propósitos têm início, meio e fim. Planejamento, execução e conclusão. Tudo é assim. Eu não posso deixar a minha vida espiritual pelo caminho por causa de nenhum motivo que o diabo colocar diante de mim. Todos os obstáculos que o diabo colocar diante de nós serão vencidos. Não é que é promessa de Deus, não, mas é porque nós vamos até o fim. Porque muitas vezes, irmãos, olha só, eu fico na promessa, mas na promessa sem fazer nada. Esses homens daqui, não tinha esse negócio com eles, não tem por onde entrar, não. Então, nós vamos para casa, vamos voltar outro dia. Negativo. O que tem para ser feito é hoje. Eu não posso deixar para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ter passado o tempo. Amanhã pode ter passado uma oportunidade que jamais voltará. Então tem que ser hoje. E desse pensamento, nessa conduta, foi que quando esse homem baixa para o meio, diante de Cristo, ali diante da pessoa santíssima do nosso Salvador, e ali estão os fariseus, os doutores da lei, os cultos, escutando a mensagem dele. Jesus olha para aquele paralítico, não pergunta de onde veio, se ele é rico, se ele é pobre, se ele tem alguma contribuição, não pergunta o que ele veio fazer ali. Não é nada disso. Como hoje muitas vezes nós queremos fazer verdadeiras inquirições com as pessoas. Isso aí não encontra aprovação divina. Tenha sensibilidade espiritual para saber entender o seu momento. Aquele momento era exatamente esse. E quando Jesus olha para aquele homem, irmãos queridos, ele fala uma palavra que vem decepcionar todo mundo que está presente. O que é que o povo queria ver ali? Um espetáculo de milagre. O que é que os homens que transportaram aquele paralítico queriam ver diante de Cristo Jesus ali? Que ele se levantasse, ele tinha poder para isso. Queriam ver o quê? Queriam o que a vida física nos oferece, que é um ato magnífico, uma atração magnífica espiritual, um ato sobrenatural acontecer. É isso que vai encher minha alma, meu espírito. É ver um paralítico se levantar da sua enfermidade e sair andando, correndo, transportando a sua cama. Eu quero ver isso. Agora chego diante dele, depois de tanto esforço. A primeira coisa que Jesus faz é olhar para eles ali e dizer a palavra: e vendo-lhes a fé. Então diz ao paralítico tudo o que ele precisava ouvir, e não tudo o que ele queria ouvir. Tudo que os homens que o transportaram precisavam ouvir, e não tudo que os homens que o transportavam queriam ouvir. Porque nós, às vezes, quando chegamos diante de Deus, meus irmãos amados, com certeza, nem sempre ouvirei aquilo que eu quero ouvir, mas Deus sabe e seleciona e diz aquilo que eu preciso ouvir, ainda que venha contrariar as minhas expectativas. E muito interessante, quando esse milagre é visto por esse aspecto aqui, e Jesus olha para aquele homem inerte, e a sua palavra é: homem, vírgula, os teus pecados te são perdoados. Ponto final. É? O nosso esforço todo foi para ouvir essa expressão? Pois é. Jesus sabe o que é prioritário para a sua vida. É muito mais importante perdoar os seus pecados do que curar as suas enfermidades. Mais vale um doente com os seus pecados perdoados do que um são pecador, desobediente.
cheios de vitaminas, cheios de saúde, cheios de tudo que é coisa que a vida oferece, mas um grande pecador diante de Deus. O que aquele homem precisava não estava no nível da matéria, não estava na parte física, estava na parte espiritual. E o nosso evangelho, irmãos, de hoje, que é pregado, ele valoriza essa parte espiritual, essa transformação de coração, esta crença. Era preciso que eles tivessem um ingrediente que é indispensável na nossa vida, chama-se fé. Duas letras, 2 caracteres apenas, fé. Era preciso que eles tivessem fé. Sem isto, nada feito. Porque você está vendo que a expressão de Cristo, ela vem logo depois da observação que ele faz. Ele diz assim: e observando a eles, e vendo que eles tinham fé, disse ao paralítico: perdoados são os teus pecados. Mas o perdão de pecados veio não por outro caminho, mas veio pelo caminho da fé. Essa mesma fé que busca as coisas materiais e passageiras, como por exemplo a cura é passageira. Você é curado para morrer 5 anos depois, 10 anos depois, 20 anos depois, 50 ou 80 anos depois, vai de qualquer maneira. Então a cura é transitória, é passageira, é temporária. O perdão dos pecados é eterno, é definitivo, é passaporte para o céu, é porta de entrada para uma eternidade com Deus. É muito mais importante. Mas pastor, eu não vejo assim. Meu filho, então procure exercitar a sua fé, para você entender melhor o conteúdo da palavra de Cristo. Perdoados te são os teus pecados. É preciso que tenham seus pecados perdoados. Nós não podemos viver com pecado, não podemos viver com amargura no nosso coração, não podemos viver com contrariedades no nosso coração, não podemos viver com sombras de maus relacionamentos dentro de nós. Tudo que impede a minha aproximação a Deus, a minha comunhão com Deus, tudo que coloca em dúvida o meu futuro feliz na eternidade, eu tenho que descartar. E quem pode fazer isto? Jesus. Mas através de quê? Dos meus passos. Meu passo de sabe de quê? Ir para diante dele e portar fé, portador da fé. Exatamente. Mas ali não era bem o que eu queria. Fiquei decepcionado. Perdoados são os teus pecados. Continuo com a dor, continuo com a enfermidade, continuo paralítico, continuo com a minha cama que testemunha os anos da minha imobilidade. Continuo do mesmo jeito. Foi nesse momento, meus irmãos, que aqueles homens que ali estavam começavam a censurar o nosso Cristo e achar até que ele dizia blasfêmias, porque ele perdoou pecados. Hoje até a igreja ela tem uma certa prerrogativa bíblica, não de perdoar pecados no sentido de colocar o homem na eternidade, mas de perdoar aqui na terra no que tange ao perdão humano. E a igreja perdoa. É o primeiro passo, é o caminho, é o apontamento para um perdão maior, que é o perdão divino, o perdão de Deus. Ali os fariseus, os doutores que vieram das aldeias da Galileia, vieram da Judeia e até de Jerusalém, que estavam ali, agora vieram com a oposição com o Cristo, porque ele havia declarado que os pecados daquele homem estão perdoados. Ok. Só que Jesus viu e leu na fisionomia daqueles homens, nas suas expressões, a sua intenção. Que eles começavam a razoar entre si: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Eles estavam errados? Necessariamente não, porque Deus que eles conhecem é Deus, Jeová, é Yahvé, é o Pai. Eles não conheciam Cristo, que estava começando o seu ministério ali. De um certo modo eles não estavam assim tão errados, mas era preciso agora que Jesus mostrasse a eles o outro lado da história. Jesus vendo então aquele quadro, conhecendo os seus pensamentos,
conhecendo as suas murmurações, pergunta assim: que é isso aí que vocês estão arrazoando nos seus corações? E nesse momento, esse Cristo maravilhoso, esse Senhor da vida, esse Senhor que tudo pode, esse Filho de Deus, que é o nosso mestre divino, capitão, é o que nos dirige, é o nosso pastor, é Ele. Nesse momento Ele diz assim: qual é o mais fácil dizer? Questão de palavras, qual é o mais fácil? Dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Então ele se vira agora para aquele paralítico e diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados. Primeiro eles tinham que saber. A questão ali agora era uma questão cognitiva. Eles tinham que saber, eles tinham que aprender o porquê, tinham que tomar pé da situação, eles tinham que conhecer quem era que estava ali diante deles. Para que saibais. O objetivo agora daquele milagre não era que o paralítico andasse, ou que houvesse um grande espetáculo ali e a fama de Cristo se propagasse. Não, o objetivo maior não era este, a finalidade não era este, porque Jesus, Ele declarou qual era a finalidade. Ora, para que saibais o quê? Que o Filho do Homem tem poder na terra, tanto para perdoar pecados, como para curar. Ele mesmo disse ao paralítico agora, no segundo estágio, né? Paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Para ele é a mesma palavra, é a mesma ordem. Perdoar pecados para ele é tão fácil quanto mandar levantar e andar. Só que perdoar pecados tem um peso muito mais elevado, muito mais importante. E é esse perdão de pecados que é hoje a necessidade da sua vida e da nossa vida, muito mais que a solução dos nossos problemas materiais, físicos e até de saúde. Que todas essas coisas são acessoriais, são temporais, fazem parte de uma vida que passa. Mas Ele quer te dar muito mais do que isso. Ele quer te dar a eternidade. E o paralítico, irmãos, não somente recebe a palavra da eternidade, mas recebe também a cura do seu corpo, combalido pela deficiência. E agora que chegou ali transportado, ele agora é quem transporta a própria cama. Chegou ali, deitado naquela cama da enfermidade, ele sai andando e transportando o leito da enfermidade agora, porque Jesus mandou e disse: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E ele foi, levantou-se e logo diante deles, tomando a sua cama em que ele estava deitado, foi para a sua casa. E outra coisa, o estado de espírito dele, ele foi glorificando a Deus. Agora um novo servo, um novo discípulo ali estava diante de todo mundo, o homem que Jesus curou, o homem que ele levantou da sua cama, e ele consertou a sua paraplegia e foi embora para a sua casa glorificando a Deus. Qual foi o resultado? Todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Qual a diferença deles para nós? Porque eles, hoje vimos prodígios, porque viram o paralítico andar. Mas eles não falam aqui de outro prodígio muito maior: viram o paralítico ter os seus pecados perdoados. Hoje eu posso não oferecer a você o prodígio, que quem faz o prodígio de levantar da cama é Deus. Mas eu posso lhe oferecer uma outra coisa. O que Jesus ofereceu ao paralítico: Jesus Cristo perdoa os seus pecados. Sua vida pode ter sido uma vida de total desastre, vida desastrada de certas pessoas, vício, drogas,
ruindade, violência, furtos de tudo que é espécie por aí fora, assaltos à mão armada, problemas de todo tipo dentro de casa, conjugais, filiais, paternais, maternais, a vida toda estropiada, toda ruim. Mas tem um momento da vida em que Deus está com a porta totalmente aberta, escancarada, para perdoar os teus pecados e tornar de você uma nova criatura. Essa oferta a igreja faz para você. E esta noite encerramos as nossas palavras sempre dizendo o seguinte, que há sempre uma oportunidade. Eu não costumo fazer aqueles longos apelos, porque vejo os irmãos aqui, tudo irmão, né? Parece que o Culubandê hoje todo é crente. Você anda por aí pela rua, você só encontra crente, ou é desviado, ou é de alguma igreja, ou é de algum lugar, né? Mas está aqui a palavra de consolação para os irmãos desta noite. Quantos têm certeza dos seus pecados perdoados aqui essa noite? Levante a sua mão para a gente ver. Mas levante pela fé. Tem certeza dos seus pecados perdoados? Levante a sua mão. Amém. Que Deus te abençoe. Quem não tem, está na hora aqui de você se reconciliar com Deus. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar na sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Paulo Roberto.